Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse curso, né, Intercessor da Última Hora. E esse título a gente escolheu porque é inspiração de Deus, porque realmente nós estamos, né, segundo a palavra de Deus, nos últimos tempos, últimos dias, onde as coisas estão, né, se encaminhando para os finais dos tempos. Todo mundo está vendo isso, a gente está ouvindo muito sobre isso, que não é o nosso assunto agora, né? Mas é a hora em que nós precisamos orar, nós precisamos nos achegar a Deus, porque muitas coisas, né, estão vindo, estão acontecendo, muitas coisas difíceis. Jesus falou que viriam tempos difíceis para todos nós. Então agora, mais do que nunca, nós precisamos orar, interceder uns pelos outros e pela nossa nação, pela obra de Deus. Então a gente está aqui mais uma vez, né, nesse módulo 11, então, hoje, falando sobre verdades que o intercessor precisa saber, verdades que o intercessor precisa estar consciente, ter a fé, a certeza de que isso é que está acontecendo, as verdades que ele precisa saber para poder interceder, ter a segurança, ter a confiança de que a sua oração vai ser respondida, tá bom? Então a gente vai começar, a gente não está orando muito, mas nessas aulas, porque para não ficar o vídeo muito comprido, eu sei que a vida é muito corrida, principalmente no final de ano, e as pessoas às vezes não conseguem assistir tudo. Então a oração, nós estamos orando, estamos intercedendo, eu creio que todos que já sabem orar, que já têm uma fé firme, estão orando, intercedendo. Aqui nós estamos para aprender, não é um culto, não é um culto onde tem oração e um monte de coisa, não, é para aprender, é um curso, é estudo. Então a gente está mais falando mesmo e orando, então, nos outros horários. A gente quer chegar ainda ao ponto, mas de nós orar, né, fazer, quem sabe, até uma live, um vídeo para oração e também no WhatsApp, mas ainda não chegou o momento. A gente está orando, pedindo a direção de Deus, e nós não vamos fazer uma coisa que a gente sabe que as pessoas não estão preparadas ainda. E tem muita gente orando, tem muitos grupos de intercessão que estão orando. Então vocês, a maioria de vocês, agora a gente está ensinando. Eu tenho certeza que quem aprender aquilo que está sendo ensinado aqui e guardar no seu coração, crer e obedecer, procurar viver isso, pode ter certeza que você vai ser um intercessor, que Deus vai ouvir a tua oração e muitas coisas você vai conquistar, né, no reino de Deus, na tua vida e em favor de outras pessoas através da tua intercessão. Então, nós vamos ver, então, por que nós temos que... A palavra de Deus fala que quando nós falamos muito, nós falamos na outra aula também, em outras aulas a gente falou, que nós temos que crer e nós temos que procurar viver aquilo que nós estamos crendo. Por que isso? Porque a palavra de Deus, talvez você nunca ouviu esse versículo, porque eu, quando eu vi a primeira vez esse versículo, eu fiquei assim meio, não espantada, mas eu me choquei há muitos anos atrás, graças a Deus, mas eu creio que muitas pessoas ficam chocadas com essa palavra, mas nós estamos aqui, irmãos, para confrontar mesmo e para aprender junto com vocês, ensinar vocês a abrir os olhos e para que a tua oração tenha valor, para que você tenha entendimento do que é uma vida com Deus, né, na prática, né? Então a gente está falando bastante sobre isso, mas para aprender. Ali em Tiago, na carta de Tiago, ali do apóstolo Paulo a Tiago, ali fala no capítulo 4, aliás, no capítulo 2, 19, vou ler do 17 em diante. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé e sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem.
Então aqui, olha o que eu quis falar para vocês que choca. Porque os demônios também creem. Eles foram expulsos do céu, a gente aprendeu sobre isso, junto com Lúcifer, que confrontou a Deus, que se tornou adversário de Deus. Então eles creem em Deus, eles sabem que Deus existe, só que tem um porém, eles não obedecem. Eles não aceitam a palavra de Deus, eles não obedecem. Tanto é que lá eles se rebelaram contra Deus, contra o próprio Deus, querendo ser igual a Deus, querendo estar acima de Deus. E Satanás contaminou então esses anjos, e eles então creem. Por que muitas vezes quando uma pessoa está oprimida, perturbada, quando ela está possessa, né? A gente pode dizer bem essa palavra que todo mundo entende, de um espírito maligno, que o demônio sai. Por que ele sai? Porque ele tem medo, ele tem temor, ele teme, não é temor, ele tem medo, ele crê, né, que Deus existe, que Deus é Deus mesmo, de Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele treme e ele tem que sair. Então nós não podemos só crer, porque isso os demônios já fazem. Nós temos que crer, né, e obedecer. Então e nós temos que ter as nossas obras da nossa fé. Então é isso que Deus quer de nós, né? Não somente que nós cremos, mas que nós cremos e obedecemos a palavra de Deus. E ela não é difícil. Você vai dizer, mas como que eu vou obedecer tantos mandamentos, tantas coisas? É simples, é só nós querer andar em retidão e obediência, procurar ser uma pessoa de coração puro, uma pessoa que quer o bem, que quer a justiça, tudo isso que a gente tem falado. Então quando nós tememos a Deus, nós vamos cuidar daquilo que nós fizemos, nós não vamos querer fazer o mal, e se nós fizermos, nós vamos pedir perdão para Deus, tá bom? E nós vamos ser perdoados. Mas os demônios também creem, não se arrependem e não se humilham também diante de Deus. Então agora isso é uma coisa importante para nós ver. E também ali e como nós vamos fazer isso então? Outro texto importante ali no mesmo livro do apóstolo Paulo, na carta para Tiago, no capítulo 4, versículo 6 a 8. Olha só o que nós temos que fazer. É importante você saber disso também. Intercessor tem que saber essas coisas aqui, tá? Aqui diz assim: Antes ele dá com ciúmes que por nós anseia o Espírito de Deus, que ele fez habitar em nós. Presta atenção, o Espírito de Deus que habita em nós, nós fomos feitos para ser habitação do Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós, ele quer que nós agradamos a Deus e ele quer habitar, ele nos ama, ele quer estar conosco, nos abençoar, interceder por nós. Nós já aprendemos que o Espírito Santo intercede por nós, ele habita em nós, ele mora em nós, ele habita conosco, ele está em nós. Então aqui antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras e vós que de ânimo dobro, de duplo ânimo, limpai o coração. O que está querendo dizer aqui? Que Deus resiste, que nem a gente falou na última aula, a pessoa orgulhosa, ela não quer saber, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir perdão, eu não quero saber. Uma pessoa assim, mas se ela não mudar, ela vai morrer desse jeito e vai ser condenada. E não vai poder habitar no céu. Deus não quer rebelde, Deus não quer gente orgulhosa, que não se arrepende, que afronta Deus, que não quer saber nada das coisas de Deus. Então, como a gente, parece bem duro isso, mas é a realidade, a gente tem que falar. Então, a palavra de Deus diz que Deus resiste, a pessoa que resiste a Deus, que resiste, que não quer se humilhar e não quer pedir perdão a Deus, acha que é perfeito, que não precisa pedir perdão para Deus, que não precisa obedecer a palavra de Deus, que não precisa viver segundo a palavra de Deus. A pessoa, ela acha que ela depende dela mesma, que ela depende de homens, de pessoas, dela mesma, ela não quer se sujeitar a Deus. Então, essas pessoas Deus resiste. Mas ao mesmo tempo aqui diz que ele dá graça aos humildes, aqueles que se humilham diante de Deus, se humilhar, mas não é ficar ali de qualquer jeito, ser pobrezinho, ser assim, uma pessoa que, né, rastejando nos pés dos outros, não se humilhar diante de Deus,
Pode ser uma pessoa rica, uma pessoa cheia de posses, uma pessoa de grande talento, uma pessoa que a gente olha, mas que pessoa especial. Mas essa pessoa, ela é tudo isso, mas diante de Deus ela é humilde, tem o coração quebrantado, ela aceita a palavra de Deus, ela ama Deus. É isso que Deus chama de humildade. E se sujeitar a Deus, aqui diz que Deus dá graça. E o que acontece então com a gente? Nós sabemos que nós temos um inimigo, né? O intercessor tem que saber disso, já sabe, a gente já ensinou. Nós temos um inimigo, porque esse inimigo, mas ele já era inimigo de Deus. Ele se posicionou contra Deus, se rebelou contra Deus, que é Satanás, Lúcifer, que se transformou, que era um anjo de luz, se transformou em adversário de Deus, que quer dizer, né? A gente aprendeu, Satanás. Então a palavra de Deus diz que como nós vamos ficar livres, então, desse ser tão abominável que Deus expulsou do céu? Se ele está na terra, a Bíblia fala, né? Eu não tenho o versículo agora, mas eu já li esse versículo com vocês, que eu tenho certeza que eu não vou repetir agora aqui. A palavra de Deus fala que Satanás anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao derredor, quer dizer, ao redor nosso estão os anjos de Deus. Mas mesmo assim, aquele que ama a Deus e teme a Deus, e que obedece a Deus, não que nem os demônios que só creem, mas que creem em Deus de todo o coração e procura obedecer a palavra de Deus, procura viver segundo aquilo que a palavra de Deus fala, os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor. E Satanás não pode chegar, os demônios não podem chegar até nós, eles não podem fazer mal para nós, porque nós estamos em obediência a Deus. Mas se nós somente cremos, achamos importante e bonito, mas nós não se colocamos debaixo da autoridade do Espírito Santo, nós não se colocamos debaixo da autoridade de Deus, da palavra de Deus, nós estamos ainda vulneráveis. Esses demônios, se nós não ter a proteção de Deus, e a proteção vem com a fé, que é pelo ouvir da palavra de Deus, e a obediência, o temor, mesmo que eu não consiga fazer tudo certo, eu não consigo ser aquela pessoa 100%, mas que Deus vê em mim o desejo, o interesse de conhecer, de praticar, de ser melhor, que eu me arrependo dos meus pecados. Isso é um escudo para mim, é uma proteção que tem ao meu redor, ao teu redor, quando nós fizemos isso, para que Deus, para que Satanás, para que os seus demônios não se aproximem de nós, nem da nossa família, porque nós sejamos intercessores, nós nos posicionamos como intercessor, nós temos os anjos de Deus acampados ao nosso redor, nós temos a proteção de Deus, e nós também nos humilhamos diante de Deus, e isso faz uma separação, isso coloca um muro de proteção ao redor da nossa vida, da nossa família, contra o mal, contra esse inimigo de Deus. É isso que faz. E aqui diz assim, o que acontece? Aqui diz assim, o versículo continua: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, gente, presta atenção. Aqui diz, achegai-vos, pois, a Deus, né? Sujeitai-vos. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu aprendo a palavra de Deus, eu dou valor a essa palavra de Deus, e eu me coloco em posição diante de Deus, dizendo: Senhor, eu creio nessa palavra. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero andar como tu quer que eu ande. Eu quero me corrigir dos meus pecados, dos meus erros. Me ajuda. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados que eu cometi até agora, onde eu errei, onde eu tropecei, onde eu te ofendi. Perdoa-me e me ajude a praticar, me ajude a mudar, me ajude a mudar a minha maneira de pensar, de agir, me ajude a ser melhor, me ajude a ser conforme tu quer que eu seja. Quando eu faço essa oração para Deus, eu estou me humilhando diante de Deus. Estou dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu quero ser melhor, eu quero ser essa pessoa que Tu quer que eu seja. E daí o que eu estou fazendo com isso? Eu estou me sujeitando a Deus. Além de crer, eu estou me sujeitando a Deus e pedindo que Ele me ajude, que Ele me dê graça para que eu possa ser uma pessoa melhor, que eu possa crer de todo o meu coração, que eu possa obedecer a palavra de Deus, cumprir com aquilo que Deus determinou para que é feito, não só para mim, mas para todo aquele que crê. Então eu estou me sujeitando
a Deus. E no momento que eu me sujeito a Deus, que eu aceito essa palavra de Deus, eu me sujeito a Deus, e eu quero praticar, ainda que eu não sou perfeito só no céu nós vamos ser, mas aqui nós já temos que começar a trilhar um caminho, irmãos, de obediência, de temor de Deus, e que nem a gente costuma dizer, endireitar a nossa vida. Pedir que Deus nos ajude a endireitar a nossa vida, nossos caminhos, andar no caminho reto, caminho direito. Quando nós fizemos isso, mas nós colocamos na nossa postura, nós nos posicionamos debaixo, se sujeitando a Deus. E o que acontece ali? A Bíblia diz que Satanás vai fugir. Ele não pode, os demônios não podem atacar e entrar numa pessoa, na família. Eles não podem, começando por nós, a nossa vida, a nossa família, nós pessoas que temem, nós ensinamos eles a palavra do Senhor, pela nossa vida, nosso exemplo, pela nossa maneira de viver, nosso temor, a nossa intercessão por eles. E se eles estão também, depois de saber, ouvir e quiserem praticar, essa bênção vai se estender a eles também. Eles já têm a promessa, só porque eu creio, porque eu procuro obedecer, a minha família já está debaixo da bênção. Ela vai ser protegida por Deus por causa disso. Mas eles também têm que entender, compreender e procurar também se sujeitar a Deus, porque um dia eles vão sair de casa. Todos nós, né? Primeiro nós temos que ter, todos nós em particular, isso na nossa vida. E depois as pessoas que estão ao nosso redor também são abençoadas. Tá bom? Então, a única maneira de você se livrar do mal, de você ficar longe, né, de todo o mal, de todas essas coisas malignas que a gente falou, e que está debaixo da mão de Deus, é se sujeitar a Ele. É tipo assim, ó, eu me coloco, a palavra de Deus fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Tem todo o capítulo ali. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Praga nenhuma chegará à tua tenda, nem morte nem mortandade que assola ao meio-dia, nem praga que ande na escuridão. Tudo isso, leia o Salmo 91, eu creio que esse Salmo todo mundo conhece. Tudo aquilo ali nós temos quando? Não é só por nós falar sobre isso, para nós crer. Quando nós se colocamos debaixo da autoridade de Deus, nós se sujeitamos a Deus, toda essa proteção não vem sobre a nossa vida. Né? E nós temos que crer em primeiro lugar, porque não adianta, se eu não creio e não obedeço, então eu também, existe essas brechas, o diabo não respeita. O mal, ele tenta invadir, ele não pede licença para entrar na vida das pessoas, nas famílias, ele não pede licença para entrar numa nação, para entrar numa família, ele entra, não quer nem saber, o mal é mal educado mesmo, é maligno, é terrível, não respeita ninguém, não respeita nem Deus, tanto é que afrontou a Deus, e a nossa barreira de proteção, o nosso escudo, irmãos, é a fé e a obediência à palavra de Deus. Então ele vai fugir de nós, ele não vai poder chegar até nós, porque o Espírito de Deus está em nós, está na nossa família, na nossa casa, a nossa vida está debaixo do temor de Deus, e ele não pode, então, causar nenhum mal para nós não podemos, né, vacilar nisso. Então, só para terminar aqui, ele fugirá de volta, portanto, sujeitava-se, portanto, a Deus, mas resistia ao diabo. Então tem outra parte, eu tenho que resistir. Ele vai tentar me colocar medo, vai tentar colocar várias coisas, duvidar. Eu não sei se isso aí vale a pena, eu não sei se, né, eu não consigo, eu não dou para essas coisas. Ele vai botar um monte de dúvida. Tu não merece o perdão, tu já pecou demais, olha tudo que tu fez. Ele começa a fazer a pessoa lembrar de tudo, esses espíritos, mas que a gente não enxerga, cirando, eles andam ao redor, cirando, ele coloca, às vezes usa pessoas para falar, para dizer, mas tu não presta, olha de onde tu veio, quem tu pensa que tu é, tu nunca conseguiu fazer nada, tu é um ninguém, olha só, tu não edificou nada até agora. E só que Deus vê diferente do homem. O homem pode ver a aparência das coisas, mas Deus vê como um todo. Então nós não podemos se preocupar com o que os outros pensam de nós, como as pessoas nos veem. Nós temos que se preocupar como Deus nos vê. E pode ter certeza, mas que quando nós estamos em obediência e temor a Deus, Satanás sabe disso. Ele sabe quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, em obediência e temor a Deus. E ele não pode nos fazer mal. E Deus vai nos abençoar, ele não pode impedir, porque isso é uma verdade de Deus. E quem crê nessa verdade, que conhece essa verdade e crê, está debaixo da proteção de Deus. Então é o único meio, né? Resistir. Se vier, tu não presta, porque tu nunca fez
nada, porque olha a tua vida do jeito que foi, tu só deu tudo errado pra ti, tu é isso, tu é aquilo, olha o que tu já fez. É que as pessoas que são muitas vezes influenciadas por ele, às vezes ele vai usar para colocar na tua vida esses pensamentos, essas dúvidas, e se você não resistir, não, como é que eu vou resistir então a isso? Eu vou te dizer não. Para mim resistir a isso, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que dizer não. Eu pertenço a Jesus, Jesus pagou um preço pela minha vida, eu já fui perdoado dos meus pecados, Deus me abençoou, Deus me absolveu, eu tenho na minha vida, eu tenho perdão dos meus pecados, eu tenho que usar essas palavras de Jesus contra essas vozes, esses pensamentos malignos, negativos, que tenta diminuir, que tenta menosprezar diante, né, de outras pessoas, ou para nós mesmos, colocando como se não fosse nada. Não, a palavra, nós já somos, pertencemos ao Deus do céu, nós temos o nosso Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós, irmãos, nós temos que resistir, nós não podemos aceitar essas coisas. Então, quando nós sujeitamos a Deus, estamos debaixo da proteção de Deus, nós vamos ter força para resistir a isso. Se eu não me sujeito a Deus, se eu creio na palavra, mas eu não me sujeito a Deus, esses pensamentos, esse mal vai vir e eu não vou ter força para resistir, porque eu não estou obedecendo, eu não estou crendo, eu não estou vivendo isso, então eu não tenho força para resistir. Mas no momento em que eu creio e também eu procuro viver, procuro obedecer, me esforço para isso, peço força para Deus para me viver aquilo que eu estou falando, aquilo que eu já aprendi. Então quando eu faço isso, eu me coloco em posição que eu tenho, então eu estou em posição que eu posso resistir a todo mal que vier sobre mim. Eu resisto pela fé na palavra de Deus que eu conheço, que eu estou procurando viver, que eu aprendi. Aí eu resisto, o que vai acontecer? Esse mal vai embora, porque ele não tem poder sobre a minha vida. Tá bom? Eu acho que deu para entender. Me sujeito a Deus, a palavra que eu conheço, e essa sujeição, essa obediência cria uma barreira, cria um escudo de proteção contra o mal. É uma resistência que eu tenho pela fé, através da palavra de Deus. Eu resisto a todo mal contra a minha vida, e então eu tenho vitória, e Satanás não suporta. Ele disse para Jesus: transforma essas pedras em pães aí. Você sabe toda a história. Quantas coisas, o que Jesus falou? Jesus brigou com ele, fez um monte. Não, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus resistiu a Satanás, mas com a palavra. Toda pessoa, nós conhecendo essa palavra, nós vamos usar os textos, as promessas que nós temos aqui, que nós já aprendemos, contra. Nós vamos dizer: não vai mentir para mim, não vai me enganar, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. E eu creio nessa palavra, e ele não tem o que fazer, ele tem que fugir mesmo. Tá certo? Então, é isso aí. Então, essa é uma das verdades que o intercessor tem que saber. Tá? Tem que não somente crer, mas tem que também procurar se esforçar para obedecer. E não se preocupa, ninguém consegue fazer tudo certinho, assim ser perfeito, se não tiver o Espírito de Deus ajudando. Se você não buscar a força do Espírito Santo para te ajudar, nenhum de nós vai conseguir vencer coisa alguma sozinho, com as nossas próprias forças. Porque nós não estamos lutando, irmãs, contra um inimigo visível. Nós não estamos lutando contra coisas materiais, que se bem que a gente também tem esse tipo de luta, mas a nossa fé, a nossa vida com Deus, a resistência maior que nós temos, e para obedecer, para viver uma vida com Deus, são esses pensamentos, essas forças malignas que tentam nos atrapalhar. Tu quer ler a Bíblia, tu quer examinar a palavra, daí tu tem que fazer isso, fazer aquilo, alguma coisa acontece, você fica triste, desanimado, não vai examinar a palavra, não vai ler. Se você tem intenção de orar, de chegar na presença de Deus e orar, e coisas acontecem para te impedir, você vai se deixando levar. Então o que tem que acontecer? Você tem que resistir. Não, eu disse que eu vou orar hoje, eu vou orar nesse momento, esse é o meu tempinho que eu tenho para Deus. Não abre mão por nada. Daí você está resistindo todo e qualquer que se opor a você obedecer isso e cumprir com aquilo que você colocou no teu coração de fazer para Deus. Você tem que resistir. Vai acontecer muita coisa para tentar te impedir de você crer, de você obedecer a palavra. Vai acontecer coisas, vai vir pessoas que vão tentar mudar o teu coração, mas você tem que resistir. Você tem que crer na palavra de Deus, procurar obedecer e resistir. Logo aquilo passa.
O inimigo desiste de te colocar dúvida, desiste de te colocar medo. As pessoas que, quem sabe, às vezes até coitados, inocentes, eles nem sabem que eles estão fazendo mal pra gente. Eles falam coisas que magoam, que entristecem, que deixam a gente assim, né, que nem a gente costuma dizer pra baixo, mas às vezes nem é por mal. É a maneira deles ser, que às vezes eles não aprenderam ainda. Então nós temos que saber que por trás dessa pessoa que está tentando nos fazer mal, tentando nos entristecer, essa pessoa, nós temos que orar e pedir que Deus tenha misericórdia dela, porque o inimigo está usando as palavras que ela falou para nos entristecer. Então nós vamos resistir também nessa área, nesse sentido também nós temos que resistir, né, todo o mal que vem sobre nós vamos resistir sempre com a fé e com a palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então, as verdades que nós temos que saber, eu vou tentar resumir para não ficar comprido. Os versículos eu não vou ler todos, porque eu sei que muitos aqui eu já falei. As verdades que nós precisamos saber, todo intercessor tem que saber. Primeira coisa, nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos amados de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ali, né, ali fala em João 1,12, né, eu vou ler para vocês aqui. João 1,12, onde fala que todos aqueles que creem foram feitos filhos de todos, mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Esse versículo a gente já falou, né? Então nós temos que ter essa consciência que nós somos filhos de Deus, tá? Que nós não somos mais uma criatura de Deus. Nós passamos de criatura para filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós nos colocamos, que nem nós falamos aqui, se sujeitamos a Deus, a sua palavra, nós não somos mais qualquer um, não somos uma criatura, somos filhos de Deus, né? Do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lá em Romanos também, 8, capítulo 14, só para completar essa partezinha aqui, 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós temos que ter o intercessor, ele tem que ter essa fé, essa certeza, esse entendimento de que nós não somos uma pessoa comum. Você não é mais uma pessoa comum. Você deixou de ser criatura. A criatura é comum, todos são criatura de Deus. Até os animais, todos são criaturas, são criação de Deus. Mas nós passamos de criatura, nós somos promovidos através de Jesus Cristo a filhos de Deus. Então o filho tem autoridade. Se tem uma herança, se uma família, o pai, ele conquistou uma herança, um grande, como é que a gente diz, um patrimônio, quem é que tem direito sobre isso? Não é o filho? É o filho que tem direito sobre todo o patrimônio do pai. A herança são dos filhos. O nome que o pai tem, pode até não ter muito dinheiro, muita riqueza, mas o nome faz uma diferença muito grande. Então nós temos o nome de Jesus, nós somos filhos de Deus, nós temos essa postura, nós já somos, mas nós temos que ter uma postura de filho de Deus. Nós temos que saber que nós já somos filhos de Deus. E o filho é filho, ele é herdeiro. E tudo que Jesus tem também é nosso, porque nós somos filhos com ele. Romanos 8, 14. Então aqui, nós não estamos sozinhos. Nosso irmão, olha só, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, General dos generais, ele está conosco. Não pense que nós vamos entrar numa batalha de oração, intercessão, como, por exemplo, essa que a gente está passando na nossa nação, e todas as áreas, tanto de questão de nação, de família, tudo aquilo que nós tivermos que interceder, que nós já falamos, a gente ainda vai entrar um pouquinho nesse assunto para os tipos de intercessão, passos da intercessão. E nós nunca estaremos sozinhos, porque nós sozinhos, Jesus mesmo disse, tem gente que se ofende com isso, né? Tem pessoas que não aceitam isso. Mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por que será que Jesus disse isso? Talvez eu traga na próxima aula esse versículo. Jesus disse, sem mim nada podeis. Por que Jesus falou isso? Porque você vai dizer, mas isso é... Tem gente que pensa assim, mas isso é uma coisa assim que...
é coisa de cristão preguiçoso, que não quer fazer, que não quer tomar uma decisão, que não quer botar, como é que eu vou dizer, não quer tomar uma atitude, e não quer tomar frente de nada, não quer tomar uma atitude, uma coisa assim, não quer fazer. Mas a Jesus disse que não quer, que acha tudo que Jesus tem que fazer. Jesus já fez tudo para nossa salvação, para a vida eterna, para nós termos, ele já fez tudo, não precisa mais fazer nada, está completo, nós não precisamos inventar nada e nem diminuir nada. Isso que Jesus deixou é o suficiente. Mas por que ele disse que nós não podemos fazer nada sozinhos? Porque ele sabe quem é o nosso inimigo. Que para ter força, mas para vencer esse inimigo que muita gente tem medo e não quer nem ouvir falar, que, meu Deus, né, um tempo atrás essas pessoas batiam na madeira e diziam, isola isso, você sabe o que eu estou falando. Então não, mas nós, como filhos de Deus, como intercessores, nós temos essa postura de filho, nós temos Jesus do nosso lado, nós podemos usar a autoridade do nome de Jesus Cristo, que ele deixou para nós. Então, nós não temos que temer nada. Onde Deus nunca vai nos colocar numa batalha de oração, de intercessão sozinhos. Deus estará conosco quando nós orar, dependendo do tipo de intercessão que nós vamos ver ainda, dependendo do tipo de intercessão, dependendo da causa que nós vamos orar, nós temos que orar diferente, nós temos que usar a autoridade com mais convicção, toda ela, mas nós temos que usar de uma maneira diferente. Tem a oração apenas que é intercessão, tem outra que é guerra espiritual, quando você está guerreando. Muitas vezes, eu não quero assustar vocês, mas muitas vezes nós vamos ser confrontados, né? O mal vai tentar nos confrontar para nós não interceder, para nós sermos derrotados, mas nós jamais vamos ser, porque Jesus é maior do que tudo isso, e se nós usarmos a autoridade dele, nós vamos ser muito mais do que vencedores. Nós vamos ver ainda esses versículos todos aqui para passar para vocês. Então essas são as primeiras verdades que nós aprendemos então sobre as verdades que o intercessor precisa conhecer. Vamos ver ainda um versículo que fala sobre isso aí, que nós falamos que nós já somos mais que vencedores por Jesus Cristo, porque ele já venceu, ele sabe quem é esse inimigo, ele já venceu esse inimigo na cruz do Calvário, e o dia da destruição, o dia realmente da prisão eterna, né, do nosso inimigo, já está determinada, né, no tempo certo que Deus ainda vai fazer, né, mas por enquanto a gente tem que lutar. Romanos 8, o livro de Romanos 8, que fala aqui, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, os filhos de Deus? E Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem vai? A palavra de Deus fala sobre isso, que aqui nesse texto, nós já somos mais que vencedores. Então, nada pode, que vai nos confrontar, que nós vamos ser, destruídos, mas nós temos que usar, que nós falamos, a fé e a obediência à palavra de Deus. Nós vamos, então, ficar por aqui hoje, nessa aula, em nome de Jesus Cristo, a primeira aula, então, do módulo 11, verdades que o intercessor precisa saber. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, acampa os teus anjos ao redor da casa de cada um dos teus filhos, dos seus familiares, Senhor, das suas vidas, no trabalho, no colégio, onde eles andarem, que tu venha guardar e proteger a vida de cada um deles, Pai, aqueles que têm escutado esses vídeos, que têm assistido, Senhor, esses vídeos, aqueles que tu está escolhendo e chamando, Pai, colocando nos seus corações o desejo de ser o intercessor. Guarda de uma maneira especial, Pai, todos que têm assistido esses vídeos, aqueles que estão inscritos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão dando importância e valor a esses estudos, ó Pai, que a tua bênção, que tudo que nós temos falado aqui, Pai, venha se confirmar na vida deles.
Nós te pedimos, Pai, guarda de uma maneira especial. Começa a preparar, Pai, aquele que ainda conhece pouco de Ti. Prepara cada um deles, ó Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, Pai, durante essa semana também nós te pedimos, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, então, em nome de Jesus.